Saudações, soberanos e soberanas. Acabou agora o jogo Botafogo e São Paulo. Empatamos pela quarta vez, um recorde. Nunca um time tinha empatado 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, desde quando começou o campeonato por pontos. E o São Paulo conseguiu esse feito. Foi um jogo muito louco, muito estranho. Aconteceu muita coisa esquisita nesse jogo. E a gente vai falar mais ou menos como foi e depois falar sobre cada jogador individualmente. Bom, São Paulo começou naquela, né? Time devagar, burocrático, toca a bola pra cá, toca a bola pra lá. Enquanto o Botafogo pegava a bola, fazia a transição rápida e tava na cara do gol do São Paulo. Até o São Paulo pegar o jeito de marcar o Botafogo, foi assim o começo. Comecinho do jogo, o Rafael já mostrou que veio no jogo, fez uma defesaça, queima-roupa do jogador do Botafogo. Já era pro Botafogo ter aberto o placar com 5 minutos de jogo. O Rafael foi muito bem, aliás, foi acho que o melhor jogador em campo hoje foi o Rafael, novamente, né? Assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro. E assim, o placar é aquela coisa, o empate não seria um mau resultado fora de casa contra o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O problema é que São Paulo só empata. A gente tá com 4 pontos depois de 4 rodadas. Dependendo como fechar aqui essa quarta rodada, o São Paulo vai estar na zona de rebaixamento. Se não tiver, vai estar encostado. Então a coisa vai começando a ficar complicada. Mas voltando ao jogo, depois que o São Paulo deu uma sentada no jogo, que ele conseguiu se achar ali, ele começou bem, estava jogando com 11 jogadores, né? Porque o Luciano estava no banco. O Caleri tinha chutado já uma bola também para o John defender, mas não teve tanto perigo assim. Mas pegou de primeira na área, mas não deu nem tempo da gente sacar como é que o Caleri estava no jogo, porque numa disputa de bola ele sentiu o joelho esquerdo, caiu, até tentou retornar para o jogo, mas viu que não dava. Se tem uma notícia boa nisso, é que ele disse que não escutou aquele estalo quando a lesão é um pouco mais grave, né? Então, pelo menos isso. Vamos torcer para que seja um negócio mais leve e a gente não fique sem o Caleri, que apesar da má fase, é o nosso centroavante. E o André Silva entrou no lugar dele, por mais que tenha feito gol, são maneiras de jogar totalmente diferentes. O Caleri é aquele 9 mesmo, centroavante, travado na área, lá disputando, enchendo o saco de zaga. O André Silva já se movimenta mais, joga mais pelas pontas, é um outro tipo de atacante. E ele até fez o gol. Mas vamos começar pelo gol do Ferreirinha, né? O São Paulo achou para mim um gol lá, chegou até bem na área, mas o Ferreirinha já tinha tentado um chute antes que tinha ido para fora. E aí na segunda tentativa dele mandou a bola quase no ângulo, um golaço, cara. Quarto gol do Ferreirinha na temporada e o seu Neto que não abre o olho não, que só faltam 6 para ele apresentar o programa de tanguinha de oncinha e camiseta de São Paulo, hein? Promessa é dívida. Deus o livre. Mas enfim, o Ferreirinha que depois dessa aposta que o Neto fez aí, o Ferreirinha tá abençoado. Em 3 jogos fez 4 gols. Que Deus abençoe e que continue assim. O Ferreirinha que jogou muito bem, ciscou bastante, pegou. Nossa, ele deu um passe no segundo tempo ali que o André Silva furou, que lamentável um centroavante de time profissional furar um gol daquele, gente. Nossa, que coisa feia de ver, viu? O problema é que logo depois do gol do Ferreirinha, o Savarino pegou a bola na área do São Paulo e fez de mais longe ainda praticamente a mesma coisa. A bola foi até mais na gaveta do que a do Ferreirinha. Pegou o Rafael desprevenido ali, mas sinceramente não tinha como pegar aquela bola, cara. É bola assim para goleiro abençoado pegar. Rogério Ceni, Zete, goleiro assim que a gente acho que nem vê mais hoje em dia. Marcão do Palmeiras. Dida, da antiga do Corinthians. Nenhum goleiro que eu conheço atualmente pegaria aquela bola. Então não dá nem pra botar na conta do Rafael mesmo, porque ele fez uma partida espetacular, que se não fosse ele, a gente tinha tomado uns 4 gols hoje. Aí logo depois do gol, né, do Botafogo, foi quando o Caleri se machucou, saiu, aí entrou o André Silva no lugar. E aí no finalzinho do primeiro tempo começou a loucura. Acho que os 45 mais ou menos era do primeiro tempo. O Alan Franco, na minha opinião, fez um pênalti claro ali. Ele dá a carga em cima, dá um toquinho embaixo, derrubou o jogador do Botafogo.
Foi em cima do Cuiabano, que jogou muito bem também pelo Botafogo, encheu o saco esse cara hoje. E aí ele deu carga em cima, tocou embaixo, o juiz marcou o pênalti, só que o VAR chamou. E aí no que o VAR chamou, acho que ele ficou meio com medo que o VAR chamou e anulou o pênalti. Na minha opinião, errado. Foi pênalti pro Botafogo. E o Botafogo tinha a chance de virar o jogo nesse momento, né? Logo depois, São Paulo foi no contra-ataque para a área do Botafogo. Aí num cruzamento lá, o Matheus Alves estava em impedimento, saiu da jogada. A bola sobrou para o Alan Franco, que estava vindo de trás em condição completamente legal. O São Paulo fez o 2-1. Pois aí o VAR chamou e o gol foi anulado, falando que o Matheus Alves atrapalhou a jogada. Cara, ele não fez nada, ele só saiu da jogada, não fez mais nada. Não atrapalhou o zagueiro, não atrapalhou o goleiro. Não existe marcar impedimento numa jogada dessa. Mas parece que o juiz quis compensar o pênalti que ele tinha cancelado lá pro Botafogo. E aí anulou o gol do São Paulo também. Ficou 1-1. O jogo foi quase aos 60 minutos no primeiro tempo. E o Ferreirinha recebeu uma bola e tocou no meio pro André Silva. O André Silva chutou e fez o gol, mas sozinho, na pequena área praticamente do Botafogo. A defesa do Botafogo tava vacilando pra caramba, cara, nesse jogo. Se o São Paulo tivesse arrumadinho, dava pra ter ganho bem esse jogo hoje. Aí o Ferreirinha deu assistência pro André Silva fazer 2-1. Aí acabou o jogo. Inclusive, curiosidade, esse gol foi o gol no tempo mais avançado que já aconteceu no Brasileirão, com quase 60 minutos de jogo, como eu falei no primeiro tempo. E aí o São Paulo foi pro intervalo ganhando de 2-1, mesmo com aquele gol anulado lá. E a gente mas tava jogando bem, não tava ruim. O que eu falei que a gente tava com 11 em campo, que o Luciano não tava, o Matheus Alves não fez um jogo assim primoroso, mas ele combate, ele deu uns passes bons no meio de campo, sem parar a jogada, passes rápidos, coisa que o Luciano não consegue fazer. Tanto é que depois que entrou o Luciano, acabou. Para mim, o São Paulo ficou com 10 em campo e aí é a hora que a gente toma o gol do empate. Mas vamos por partes, né? E aí foi a hora que São Paulo muda a postura, né? Quando foi mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo que o Zubeldia começou a mexer na equipe, ele tirou o Matheus Alves e colocou o Luciano. Logo depois o Luciano tava, não sei o que aconteceu, que ele caiu no campo lá, ficou caído. O São Paulo ficou jogando com 10, com ele caído lá. Aí levantou, pediu substituição, depois levantou, aí não queria mais ser substituído, mandou esperar, dá pra ver ele na câmera mandando esperar. E nessa loucura aí, o Botafogo chegando. Falei, meu Deus do céu, cara, eu não acredito que ele não vai, porque assim, dá pra perceber que os jogadores cansaram. O Ferreirinho já tava cansado, o Ferrarese já tava cansado. Meu, era a hora de trocar enquanto tava 2-1 novamente. Mais um jogo que a gente fala a mesma coisa. O Zubeldia demora muito, a visão de jogo dele durante o jogo é muito limitada. Ele demora muito para fazer essas alterações. Numa dessa ele não fez nada, o São Paulo tomando um sufoco lá, aí começou. O Rafael fez uma defesa num chute do cara do Botafogo, ele chutou de fora, assim, a bola desviou na defesa, enganou ele, assim, ainda assim ele conseguiu, esticou inteiro, conseguiu chegar nossa, uma defesaça. Eu já tinha achado que tinha empatado ali. E aí continua aquela pressão do Botafogo, o Zubeldia não faz nada. Eu, meu Deus do céu, cara, ele não vai fazer alteração no jogo. E o Botafogo batendo, o Botafogo batendo. E aí numa bola na área, o Igor Jesus cabeceou, o Rafael fez uma defesaça também, a bola voltou pro jogador do Botafogo, ele chutou, Rafael defendeu com os pés caído no chão, cara, é coisa inacreditável. Aí o Alan Franco meteu o bicudo pra frente e tirou a bola, mas tava escrevendo ali que o São Paulo ia tomar o gol de empate e nada do Zubeldia mexer. Pois aí, dito e feito. Aos 84 minutos, faltando 6 minutos para acabar o jogo, o Savarino cobrou um escanteio na cabeça do Igor Jesus de novo e aí não deu pro Rafael pegar, porque foi no contrapé dele e subiu até com a defesa, mas ele subiu bem mais que a defesa. Uma cabeçada assim que sem chance pro goleiro, entendeu? Aí, aí o Zubeldia fez as alterações. Tirou o Ferreirinha e colocou o Lucas Ferreira. E tirou o Ferrarese e colocou o Rodriguinho, cara. Rodriguinho. Não sei da onde que ele tirou o Rodriguinho, mas ele colocou o Rodriguinho. Que infelizmente entrou. Acho que tava nervoso, muito tempo que não joga. Entrou mal pra caramba. As bolas, o São Paulo tomou umas duas bolas nas costas dele lá que
nossa, foi por Deus que a zaga conseguiu tirar e a gente não tomou a virada do Botafogo. Depois ele ainda se achou um pouco em campo, aí já começou a fazer melhor. Mas tomou cartão amarelo também, jogou acho que 5, 10 minutos, né? Jogou uns 10 minutos porque teve acréscimo. E tomou cartão amarelo, enfim. O menino tá completamente sem ritmo de jogo. O Zubeldia é muito louco, cara. Muito louco. Eu não sei o que que passa na cabeça dele com essas substituições, né? Sei que aí, apesar de sufoco, acabou o jogo. E é o que eu falei. Depois que o Luciano entrou, o time de São Paulo acabou. A gente não teve chance nenhuma, a não ser aquela do André Silva lá, que, que o que eu falei, o Ferreirinha tocou pra ele no meio. Parecia um replay do segundo gol do São Paulo. Só que o André Silva furou, caiu no chão. Puta coisa feia pra um jogador profissional de futebol, gente. Nossa, é lamentável. E aí o São Paulo acabou, porque aí ficou com 10 em campo. O Luciano já normal, já não marca, não dá bote, lerdeia, perde bola, fica reclamando, aquele jeitão dele. E ainda ele tava sentindo, parece, a perna lá, aí acabou de vez. Tava se arrastando em campo. Não dá, cara. O Luciano não dá mais. Ou põe ele no ataque, ou não dá pra pôr ele mais no jogo. De meia não dá, cara. De meia não dá. Foi mais ou menos esse o resumo do jogo. Mais um empate, é o que eu falei, não seria um mau resultado empatar com o Botafogo fora de casa. Não jogou mal, mas com as circunstâncias que a gente está vivendo hoje, fica complicado. 4 pontos em 4 jogos é difícil, cara, é difícil e a perspectiva do futuro não é muito boa se continuar desse jeito. Falar um pouco então dos jogadores, como que eles foram no jogo. Ah, e antes disso, no final do jogo teve duas coisas que aconteceram estranhas, digamos assim. O Arboleda sentiu no último lance, ele ficou caído, teve inclusive atendimento médico mesmo depois do jogo ter terminado. Então não sei se ele sentiu de novo a coxa que ele tinha sentido, se foi alguma coisa grave ou não. Só vai dar para saber depois amanhã, né? E no final do jogo, o Alan Franco começou a discutir com o Luciano em campo ainda. Eles começaram um discutir com o outro, provavelmente falando das falhas que cada um cometeu. E até então, parecia aquelas conversas de cabeça quente, assim, que geralmente acontecem em vestiário e não ainda em campo, né? Só que aí o André Silva chegou junto para falar com o Alan Franco e aí o Jandrei teve que abraçar o Alan Franco e tirar ele de perto, porque ele e o André Silva parecia que ia para as vias de fato ali no meio do campo, cara. Então, eu não sei se o elenco tá rachado, se defesa, contra-ataque ali tão meio bicudo um com o outro. Mas o Alan Franco pagou geral pro Luciano lá e o André Silva não gostou e veio tomar as dores, cara. Se tiver assim no vestiário, tomara que isso aí seja só do calor do momento do jogo lá e que para ajudar o elenco do São Paulo não esteja rachado também, porque aí é roteiro de segunda divisão, hein? Bom, então vamos lá falar dos jogadores. O Rafael, espetacular, para mim, melhor jogador em campo do São Paulo. Fez pelo menos umas 4 defesas ali, inacreditáveis, puro reflexo, muito bom mesmo. Finalmente, São Paulo tem um goleiro que presta depois que o Rogério Ceni foi embora, viu? Olha, tá de parabéns. O Alan Franco, tirando aquela cabeçudice que ele fez lá de fazer o pênalti no cara que o juiz anulou, ele foi bem também, estava seguro em campo. A gente já sabe, né, como é que eles jogam. Foi muito bem. O Arboleda, que estava voltando de lesão que não era lesão, né, de sentir a perna lá, também foi bem, na minha visão. Na bola aérea ele é diferenciado, né, ele é muito bom. Deu uma rameladinha lá, uma hora lá, que ele voltou uma bola esquisita pro Rafael lá, mas nada que comprometesse o jogo. Ferrares também, para mim, foi bem enquanto não estava cansado. Fez o gol que foi anulado, mal anulado na minha visão. O VAR, né, o juiz, o VAR errou para os dois lados, no meu entendimento aí. Acabou deixando elas por elas, mas teria feito o gol do segundo gol de São Paulo se não tivesse sido anulado. Jogou muito bem também. Tava apoiando, mas estava mais como lateral do que como zagueiro hoje. Cedric discreto, mas a opção é Igor Vinícius, então Deus abençoe o Cedric, o resto da temporada. Marcos Antônio até teve algumas jogadas legais ali, mas teve uma hora depois que o Luciano entrou em campo que teve um contra-ataque que o Marcos Antônio mandou pro Luciano, o Luciano devolveu pro Marcos Antônio, aí o Luciano estava entrando na área no contra-ataque, o Marcos Antônio foi devolver na frente e mandou pro goleiro, quer dizer, não tem caguete de formador de jogada, digamos assim, entendeu? Tá legal como volante, mas nada especial. Foi bem também.
O Alisson, discreto também, mas firme, jogou bem. Eu achei que o time de São Paulo jogou bem no geral. O Wendel, pra mim, ainda não mostrou porque que foi contratado pelo São Paulo. Não dá pra acreditar que esse cara é lateral de seleção brasileira. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Você não conseguiu se adaptar ainda. Você tá com sono. Você tá cansado. Eu não sei. Sei que, sinceramente, o Enzo Dias, que pra mim era um tapa-buraco até o Wendel chegar, tá 1000 vezes melhor que ele. O Matheus Alves também não foi lá um jogo espetacular, mas é o que eu falei. São Paulo jogou com 11 enquanto ele estava em campo. A partir do momento que ele saiu para o Luciano entrar, acabou o jogo para o São Paulo. Infelizmente, não dá. Tem que entrar mesmo com o Matheus Alves enquanto o Oscar não voltar. Tem que ser ele, cara. Não tem outra opção. Ferreirinha, fantástico, tá numa fase espetacular. Hoje ele sempre tomava decisões erradas no final, agora parece que tá acertando tudo, tá abençoado o homem, rapaz. Olha, Neto, que bem que você fez pro Ferreirinha, viu? Podia fazer isso para todos os jogadores do São Paulo. E o Caleri, que jogou pouco, né? Sentiu o joelho, vamos torcer para não ser nada, não deu nem para saber, só tinha dado um chute a gol. Depois entrou o André Silva, que fez o gol, deu uma furada absurda para fazer um segundo. Não sei o que falava. Só torcer pro Caleri sair logo dessa fase que ele tá, porque olha, não consegue fazer gol, se machuca, que coisa, é expulso, que coisa de louco, hein? Aí o pessoal que entrou depois foi. O jogo já estava meio ferrado, já estava empatado, então eu nem vou falar muito deles. Já dei uma pincelada. O Rodriguinho achei que entrou muito mal, mas é porque não joga, né? Não tem uma sequência para o moleque entrar frio num jogo desse que estava pegado pra caramba. Fica difícil de performar bem mesmo. O Luciano, a tirícia, pelo amor de Deus, para mim não colocava mais em campo, a não ser que fosse como atacante. O Enzo Dias entrou no lugar do Wendel, entrou bem, aquele jeitão dele, marca firme, não apoia muito, mas defensivamente é muito bom. O André Silva, querendo ou não, fez o gol, então é o nosso artilheiro, esse bobear. Não sei se o Ferreirinha já passou ele, mas acho que ainda é o nosso artilheiro na temporada, então não dá pra falar mal do cara. E o Lucas Ferreira, que entrou também no finalzinho, nem deu tempo de fazer muita coisa, mas que tá entrando muito bem nos jogos que ele entrou como titular. É mais ou menos por aí o jogo. Pra mim é mais um, resumindo, é mais um jogo que o empate vai pra conta do Zubeldia. Eu acho que se ele tivesse feito as alterações, colocado o Lucas Ferreira, colocado o Rodriguinho mesmo, que entrou mal, mas se tivesse dado um sangue novo, parado o jogo, aquela hora lá que o Luciano ficou caído, por mim tinha substituído o Luciano mesmo, aquela hora, sabe? É duro, jogar com 10 em campo é difícil, cara, é difícil. Difícil segurar o resultado assim. Então, como demorou muito para fazer a alteração, infelizmente, na minha visão, vai novamente na conta do Zubeldia esse empate. E não conseguimos ganhar de novo, né? Infelizmente, vamos torcer para contra o Santos agora a coisa ser diferente, porque senão vai começar a desesperar. É isso aí, obrigado por quem ficou até o final aí, obrigado a todo mundo que está vindo assistir os vídeos. Não esquece de se inscrever, compartilhar com outros tricolores o vídeo aí, curtir. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo sair dessa quase zona de rebaixamento.